Panorama CBN. Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que a Anvisa aprova a Coronavac para crianças e adolescentes. Por causa da Omicron, o mundo registrou mais de 3,5 milhões de casos de Covid em apenas 24 horas. E morre aos 91 anos, Elza Soares. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022. Vacina sim. E eu começo com uma ótima notícia, porque a Anvisa autorizou hoje, por unanimidade, o uso emergencial da vacina Coronavac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Mas isso não vale para as crianças e adolescentes que são imunossuprimidos, ou seja, aquelas que têm algum tipo de problema com a imunidade. Esse imunizante, que é produzido pelo Instituto Butantan, é mais uma opção para as crianças dessa faixa etária. A dosagem ela é a mesma dos adultos, com 2 aplicações em um intervalo de 28 dias. E esse pedido do Butantan era para o uso de crianças a partir dos 3 anos, mas com base em estudos feitos a partir da aplicação das vacinas no Chile, onde as doses são administradas na faixa de 6 anos ou mais. E aí a área técnica considerou que são necessários mais estudos antes de liberar para os mais novos. Os diretores consideraram que os benefícios das vacinas superam os riscos. A diretora Meiruzi Freitas destacou que nenhuma das vacinas aprovadas pela Anvisa é emergencial e ponderou que, com o avanço da variante Omicron, imunizar as crianças é garantir o direito à saúde delas. Mesmo que a infecção pela variante Ômicron tenha demonstrado ser menos perigosa quando comparada às cepas anteriores, o grande número de infecções pode resultar em muitos danos à saúde. Por enquanto, crianças menores de 5 anos permanecerão vulneráveis. Assim, a chave para proteger as crianças que não são elegíveis para vacinação é garantir que todos ao seu redor sejam vacinados e reforçados. Aprovar o uso de mais uma vacina pediátrica é ampliar o direito do acesso ao imunobiológico, que tem a finalidade de proteger a saúde. Logo na abertura dessa reunião, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, falou sobre o aumento das internações de crianças por Covid e atribuiu isso à transmissão da variante Omicron. E ele, sem citar nomes, disse que é criminoso falar que a variante sinaliza o fim da pandemia. Esse discurso é uma resposta àquelas declarações de Jair Bolsonaro, que repetidamente se posiciona de forma contrária à vacinação de crianças. É impressionante ver que, em meio a um cenário que aponta claramente para os efeitos do avanço da variante Omicron, ainda há pessoas que dizem que a pandemia está acabando, ainda há pessoas que dizem que a chegada da variante sinaliza um tempo melhor, sinaliza o fim de uma pandemia já a olhos vistos. Os números não mostram isso. É criminoso buscar difundir mentiras através das novidades mentirosas do inglês fake news. Barra Torres reforçou também que a Anvisa apenas autoriza a aplicação, mas que a decisão sobre como, quando, onde e se o imunizante vai ser incluído no Plano Nacional de Imunização cabe ao Ministério da Saúde. E um alerta importante para você é que, para as crianças de 5 anos, vai continuar sendo aplicada a vacina da Pfizer. Já os adolescentes que têm até 17 anos e que ainda não se vacinaram, agora vão poder tomar a Coronavac. Logo após a autorização da Anvisa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi nas redes sociais e disse que vai aguardar a publicação
dessa decisão da íntegra da agência sobre a Coronavac para crianças no Diário Oficial da União. E enquanto o ministro aguarda para ler toda essa decisão da Anvisa, o governador de São Paulo, João Dória, não perdeu tempo. Até porque se a vacina foi aprovada pela Anvisa, que tem todo o rigor técnico, e já está automaticamente autorizada para o uso, por que perder tempo, não é mesmo? Então, e aí a gente está falando sobre vidas. E esse foi o mesmo raciocínio de João Dória. Logo após a aprovação, a vacinação infantil com a Coronavac começou imediatamente em uma cerimônia simbólica em São Paulo. O primeiro a receber a vacina foi o estudante Caetano de Jesus Moreira, que estuda em uma escola na zona oeste da capital paulista. E o governo paulista já informou que quer vacinar em 3 semanas todas as crianças de São Paulo com essa primeira dose. E durante o evento, o governador João Dória disse que o estado de São Paulo está preparado para vacinar 250 mil crianças por dia a partir de amanhã. Bom, até agora, o Ministério da Saúde ainda não comunicou o interesse em comprar as novas doses da Coronavac. E o governador João Dória disse que não vai aguardar a decisão do Ministério e nem vai reservar doses. Não tendo havido nenhuma manifestação formal até agora do Ministério da Saúde, nós não vamos ficar aqui aguardando enquanto milhões de pais e mães de crianças em São Paulo e no Brasil aguardam ansiosamente pela vacina para o braço dos seus filhos. Aqui nós vamos vacinar e é o que já começamos a fazer hoje, minutos depois da aprovação feita pela Anvisa. O diretor do Butantan, Dimas Covas, também estava nessa cerimônia de vacinação e ele aproveitou para falar sobre a tecnologia dessa vacina. Ele disse que as crianças já tomam vacinas de vírus inativado, como a da gripe, que é uma fórmula muito conhecida pelo nosso corpo. As crianças já tomam vacinas inativadas, várias vacinas inativadas. Inclusive o Butantan tem a sua vacina da gripe, que é uma vacina de vírus inativado. Então o perfil de segurança é demonstrado, não há dúvida nenhuma. E segundo, não existe nenhum motivo, tá certo, com base nessa tecnologia, para que em criança seja diferente de adulto. Eu tenho uma outra informação importante para você sobre vacinação. A Secretaria de Saúde de São Paulo descartou o evento adverso pós-vacinação em uma criança de 10 anos do município de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. O pai havia notificado que a criança tinha sofrido uma parada cardíaca após tomar a vacina. Mas, de acordo com o governo paulista, não existe uma relação causal entre a vacinação e o quadro clínico apresentado. E quem explicou isso foi o secretário de Saúde, Jean Gorenstein. Foram 10 especialistas envolvidos desde ontem, em contato constante, com reuniões periódicas já desde ontem com a equipe médica, tanto de Lençóis Paulistas como no hospital particular em Botucatu, e se concluiu que não se trata de um evento adverso decorrente à vacina. Portanto, não se trata de qualquer relação relacionada com o imunizante ministrado. Essa análise, que foi realizada por mais de 10 especialistas, mostrou que a criança possuía uma doença congênita rara, que era desconhecida até mesmo pela família, que depois acabou desencadeando esse quadro clínico. A Secretaria de Estado da Saúde reforçou também a importância da vacinação e reafirmou que todos os imunizantes aprovados pela Anvisa são seguros e eficazes. Lembra daquela mega operação da PM no Rio que aconteceu em 2 comunidades ontem? Então, hoje, no segundo dia do programa Cidade Integrada, a Polícia Militar continua, sim, presente nas comunidades da Muzema, na Zona Oeste, e no Jacarezinho, na Zona Norte, mas apenas com um efetivo de 350 policiais militares, que é um número 75% menor do que ontem. Porque no primeiro dia desse programa Cidade Integrada,
contou com a participação de 1.300 agentes. Eu relembro você que esse programa foi lançado pelo governo do estado e pretende substituir as UPPs a menos de 9 meses da eleição. Sobre isso, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que a população nas comunidades vai ser ouvida na implementação do Cidade Integrada. O programa Cidade Integrada, ele vem para trazer melhoria, ele vem para trazer uma vida nova para as comunidades. Tenho certeza que vocês serão ouvidos, tenho certeza que nada será feito na comunidade sem ouvir, sem dialogar. Esse é um governo do diálogo e eu queria pedir que confiem aqui a um respeito por quem vive na comunidade enorme. Já o prefeito do Rio, Eduardo Paes, voltou a citar a falta de diálogo com o governo do estado para a implementação do Cidade Integrada. Segundo ele, nenhuma reunião sobre esse assunto foi marcada com autoridades do município. Olha, eu fui informado pelo governador de que haveria um trabalho de ocupação, mas restabelecimento do monopólio da força do Estado nessas duas comunidades na terça-feira à noite, no final do dia. Então, eu disse ao governador, vai contar sempre com o nosso apoio. O que eu disse também é o fato de que a prefeitura não participou de nenhum planejamento para essa ação. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ajudar. Ontem, 35 pessoas foram presas nas primeiras operações que foram realizadas na comunidade do Jacarezinho e da Muzema. E não houve confrontos nessas ações. Mas a polícia acredita que pode ter ocorrido uma fuga de criminosos após o vazamento de informações. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,46% aos 109.592 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,89%, cotado a R$ 5,415. Já o euro terminou negociado a R$ 6,126, com uma valorização de 1,24%. No cenário internacional, eu tenho várias notícias para te contar hoje, começando pela pandemia no mundo. Em meio à proliferação da variante Ômicron do coronavírus, o mundo registrou mais de 3,5 milhões de casos de Covid em apenas 24 horas. Os Estados Unidos seguem liderando o ranking de novas infecções, com 979 mil, seguido por Índia, Israel e Itália. O Brasil voltou ao top 5 depois de registrar o seu recorde de novos infectados em apenas um dia, quase 200 mil infecções. Ricardo Porto até te contou isso mais cedo na primeira edição do Panorama CBN de hoje. Mas a média de novos óbitos não está crescendo na mesma proporção da explosão do número de infectados. Foram registrados 10 mil mortes no mundo nas últimas 24 horas. E com isso, a média móvel subiu para 7 mil, que é uma alta de 20% em 2 semanas e de 6% em um mês. Agora eu vou falar para você sobre a Igreja Católica, porque hoje um relatório independente foi publicado e mostra que o Papa Emérito Bento XVI teria acobertado casos de pedofilia na Alemanha. Essas acusações contra Bento XVI são da época em que ele era arcebispo de Munique entre 1977 e 1982. E ele não teria agido para impedir que um padre abusasse de 4 meninos na época em que ele era arcebispo. Segundo o relatório, o então cardeal Joseph Ratzinger, antes de se tornar o Papa, não fez nada para afastar 4 clérigos suspeitos de abusos sexuais contra menores. Em 2 casos, os envolvidos eram membros do clero que cometeram várias agressões comprovadas, inclusive por tribunais. Os 2 padres permaneceram dentro da igreja e nada foi feito, segundo essa acusação. O Papa Emérito, que hoje tem 94 anos e que abandonou o cargo de Papa em 2013, nega qualquer alegação de que tivesse conhecimento sobre esses abusos.
E para fechar aqui o nosso giro de hoje, eu vou atualizar você sobre a situação das ilhas de Tonga, que fica no Oceano Pacífico. Os primeiros aviões transportando ajuda de emergência e equipamentos de comunicação aterrissaram hoje nas ilhas Tonga, que estão isoladas do mundo há 5 dias após uma erupção devastadora e um tsunami. Essa erupção causou muitos danos, como a ruptura de um cabo de comunicação que liga o país às redes globais de internet e telefonia. E as primeiras imagens da capital de Tonga mostram prédios cobertos de cinzas, paredes desmoronadas e ruas repletas de pedras e troncos de árvore. Segundo a ONU, cerca de 84 mil pessoas, mais de 80% da população de Tonga, foram afetadas pela erupção do vulcão e também pelo tsunami. Panorama CBN. E para encerrar, uma notícia triste: a cantora Elza Soares morreu hoje aos 91 anos no Rio de Janeiro de causas naturais. Ela morreu às 3h45 da tarde e essa notícia ela só foi divulgada agora no começo da noite. E enquanto eu gravo esse podcast, as repercussões estão surgindo. De forma oficial, a família da artista informou, abre aspas, ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a voz do milênio teve uma vida apoteótica e intensa que emocionou o mundo com a sua voz, a sua força e a sua determinação. A amada e eterna Elza descansou, mas vai estar para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares de fãs por todo o mundo. Feita à vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim. Fecha aspas. Elza Soares ela é considerada uma das maiores cantoras da música brasileira, com uma carreira no samba que começou nos anos 60. Além disso, ela é um ícone feminista, da luta antirracista e também um exemplo de força. E quem falou muito sobre a importância da Elza Soares durante a programação da CBN foi o produtor musical e comentarista aqui da rádio, João Marcelo Boscoli. Vamos ouvir um trechinho. Uma figura presente, né, em todas as correntes musicais, né? Ninguém não gosta da Elza Soares, né? Todo mundo é fã da Elza, é uma das grandes figuras da música, uma unanimidade, né, no meio da música, e você precisa de poucos segundos, né, para falar, essa é a Elza Soares. Com tantas vozes incríveis no Brasil, ela conseguiu criar uma identidade própria, marcante, e que eu acho a beleza assim, da trajetória dela é essa vigência, né, ela continuar dialogando com a música contemporânea. Ela não ficou fazendo uma música clássica, né, uma música quase que acadêmica, assim, uma peça de museu na melhor acepção do termo. Ela continuou na rua, vivendo as influências, sacando como uma antena, né, as novas tendências, e as pessoas dessas novas tendências, né, procurando a Elza como uma referência, como um lastro, né, como algo que não tem uma data específica, né, um canto atemporal. A Elza é atemporal. Mais informações sobre a morte da cantora você pode acompanhar ao vivo na programação da CBN por meio do nosso site e também aplicativo. E, é claro, amanhã, na primeira edição do Panorama CBN. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Elza Soares, que eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. O roteiro de hoje foi escrito por mim e os trabalhos técnicos são do Adriano Bernardino. Não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com Ricardo Porto. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.